aquilo que você ousa criar na imaginação, sustentar na consciência e sentir como real, Deus cria através de você. Porque Deus é a própria imaginação humana. Olá, Fonte Criadoras! Hoje continuamos nosso estudo com Neville Goddard. E o livro de hoje é O Despertar da Imaginação. Até fiz uns comentários aqui. A imaginação, ela cria a nossa realidade. É isso que esse livro diz, que a nossa imaginação cria a realidade. Porque tudo que a gente vê no mundo hoje, esse copo, esse porta-copo, essa xícara, esse papel, essa caneta, essa roupa, alguém imaginou para ela existir. Ela não existiu do nada, ela foi pensado. Platão já dizia, penso, logo existo. Isso é muito profundo, gente. Lá Platão já sabia disso. E nós estamos estudando aqui, Neville, em 1940, reafirmou, e nós estamos estudando hoje, em 2026. A imaginação, ela não é uma fantasia, o lúdico infantil ou brincadeirinhas dos pensamentos. A imaginação é o próprio poder divino da criação dentro de nós. Tudo que você vê, alguém criou, você criou, se a sua realidade, ela é a criação sua. É a criação do que você tem sustentado na sua mesa, na sua mente mesmo. Então, gente, Neville fala que Deus, assim, fala muito nesse livro, que Deus, ele não é aquele símbolo sentadinho lá na nuvem, no trono, julgando todas as pessoas aqui, anotando no caderninho quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Deus é a consciência que existe dentro de nós. E ela se manifesta, Deus se manifesta em nós, criando através da imaginação. Então, se você imagina uma coisa com muita vontade, com muito amor, sem dúvida, com fé, que nós falamos ontem, com muita fé, você cria, vira realidade. Quem lembra daquele filme Peter Pan? Na hora que ele vai levar o Andy e os irmãos para a Terra do Nunca, e eles não sabem voar. E o que ele conta? O que ele diz para os irmãos? Ele diz, basta um pouquinho de pó de fada e pensamentos felizes que vamos voar. E é assim também a criação da nossa realidade. Basta um pouquinho do pó de fada e pensamentos felizes. O pó de fada seria o quê? A nossa imaginação. Você imaginar o que você quer, o que você vai sentir quando você tiver isso que você quer. E a gratidão, o amor, os pensamentos felizes é gratidão. Então, se você tiver isso dentro de você, você realiza tudo o que você quer. Vou ler aqui uma passagem bíblica que ele cita como uma das mais importantes. Isaías 45:5. Eu sou o Senhor e fora de mim não existe outro, não há outro. Não existe outro Criador, não existe outro destino, não há nada fora. É tudo dentro, tudo em Deus, do Deus que habita em nós. Se você imagina com fé, o Deus que está dentro de você vai criar. Porque pelo que você lembra, lá do nosso primeiro dia, do que estudamos ao seu comando, que ele conta do Êxodo 3:14, né? Que Moisés vai até, pergunta a Deus, quem és tu? Qual o seu nome? E Deus responde, eu sou. Ele não diz eu era, eu serei. Ele diz eu sou. Então, sempre que você usa a palavra eu sou com alguma coisa na frente, você está manifestando o que Deus é dentro de você, o que você é, o que você tem consciência de ser. E o que você tem consciência de ser manifesta a sua realidade. Você não manifesta a realidade desejando, pedindo, implorando. Você manifesta a sua realidade acreditando e imaginando. Eu sou feliz.
Então eu me imagino feliz e Deus que existe em mim vai criar, que é o meu eu sou, ele vai criar, porque eu declarei, eu afirmei que eu sou, ou seja, Deus, eu sou feliz, eu sou abundante, eu sou amada, eu sou próspera. Do mesmo jeito, se eu falar, eu sou feia, eu sou burra, eu sou incompetente, Deus também vai criar. Por quê? Seja feito segundo o vosso desejo. Se você deseja que assim seja, assim será. Porque Deus se manifesta através de nós, do que nós temos consciência de ser. Tá, vamos lá. Tudo é possível àquele que crê. Marcos 9, 23. Então acreditar não é, acabamos de falar isso, não é pedir, não é implorar, não é ficar de joelho, não é fazer promessa, jejum. Ontem na oração nós falamos bastante sobre isso, né? Como a forma de realizar os nossos desejos, que seriam através do acreditar que é real e já é real. E nesse livro ele fala muito sobre a imaginação, a visualização. É você visualizar que já é real. Por exemplo, um dos exemplos que Neville sempre dá é de você deitar para fazer uma meditação e imaginar, ou sentar, né, da forma que você gosta. Você conversando com alguém que você sente muita ligação. Seu marido, sua esposa, seus filhos, um melhor amigo, alguém do seu trabalho, seus pais, alguém com quem você tem uma ligação muito boa. Você imaginar você conversando com essa pessoa e contando que aquilo que você está passando já foi, conta isso como passado. A tristeza, a dor que você está vivendo hoje como passado. E contando o que está acontecendo neste momento, a sua realidade da imaginação. Então, por exemplo, você se imagina com um conhecido, essa pessoa que você escolheu, que tem afinidades, em frente a um terreno baldio. Em frente a uma casa, uma mansão. E você contando como que foi para conseguir o dinheiro para comprar, como que foi a construção, contando todos os detalhes de como você chegou até aquele seu sonho realizado. Então você está contando para aquela pessoa todo o caminho. É claro que sabemos que o universo, quanto mais detalhe, mais dúvida vai surgindo na sua cabeça, porque a gente é assim, né? A gente tem essa tendência a procurar desculpas, erros, para boicotar os sonhos, né? A gente tem mania de sempre ver, vai dar errado, mas pode acontecer, nem acontecer, você está ainda planejando, mas pode, a gente pensa no negativo. O ser humano tende a pensar no negativo. Mas isso é uma imaginação, então não deixa dúvida. Faz você conversando com essa pessoa e contando, sabe? Contando tudo, como foi, como que é a sensação que você está sentindo, e contando como o seu desejo é realizado. Dependendo do tamanho da sua fé. Em menos de um dia está realizado. Isso vai da pessoa. Tem pessoas que ficam 30 dias, 7 dias, 1 ano, 10 anos, para os sonhos se realizarem. Fazendo a visualização todos os dias, mas sem desistir. Por quê? Porque o problema está na fé, nas dúvidas, nas crenças limitantes da pessoa. E tudo isso tem que ser trabalhado. Não adianta só você fazer a visualização. Mas o que ele diz aqui, a visualização cria sua realidade. Isso é muito verdadeiro. Em Hebreus 11:11, nós temos a fé é a certeza das coisas que esperam. Ou seja, a fé é a visão interior. Você não tem que acreditar nas provas. Você não tem que acreditar no que você está vendo agora. Você não tem que acreditar na internet cortada, no pneu furado do carro. Você tem que acreditar no que vai ser bom, no que você vai conseguir e imaginar o bom, ter fé que vai acontecer, porque o que você acredita que é real se torna real.
que ele diz aqui também, tem um capítulo só sobre que a nossa vida é um espelho, é o reflexo do que pensamos, do que sentimos. Então, se nós sentimos escassez, mesmo que seja inconscientemente, que seja uma crença limitante lá que você não está sabendo que ela existe, mas ela existe, você tem que olhar. Para você saber quais são as suas crenças limitantes, olhe a sua vida. Hoje, eu tenho padrão financeiro que eu quero? Não, não tenho. Por quê? Alguma crença limitante está pegando aí. Então, vamos buscar essa crença. Ah, eu tenho o corpo dos sonhos? Não, não tenho. Por quê? Alguma coisa lá da minha infância, da gravidez da minha mãe, da minha fase adulta mesmo, alguma crença da televisão, dos livros, do que você vê todos os dias, criou na sua mente essa crença. E assim com tudo, relacionamento, né? Você vem de uma família em que sempre tem divórcio. Então você acredita que por mais que você ame, que você viva bem, você vai se divorciar e você se divorcia, porque é o que você acredita. Você vem de uma linhagem de mulheres fortes, que sofreram abusos emocionais, abusos psicológicos, tiveram que criar filhos sozinhos, que tiveram que seguir. Você acredita que homem não presta, homem só machuca, homem só magoa. São crenças que tem e que fazem você procurar só homens que vão fazer isso com você. A mesma coisa os homens. Mulher não presta, mulher é falsa, mulher é interesseira. Então essas crenças vão fazer esses homens se aproximarem só de mulheres que vão fazer isso com ele. E se ele se aproximar de uma mulher que não é assim, ele vai se afastar dela, porque não é o que ele quer. O desejo dele é uma mulher falsa, uma mulher que trai, uma mulher que engana, uma mulher que mente. Então ele vai atrair essa mulher, vai sair de perto da mulher honesta e vai para a mesma coisa a mulher. Às vezes ela tem um homem bom, mas a visão dela é que o homem não presta. Ela vai perder a chance de estar com esse homem porque a imaginação dela a vida inteira criou, os paradigmas dela criaram que homem não presta. Então ela vai buscar esse homem para viver com ela. A oração é a imaginação controlada. Ontem nós estudamos a oração. Então Neville aqui ele fala que a oração ela é a imaginação controlada. O que quer dizer isso? Vamos lá. Vocês lembram quando eu era criança, né? Não sei a idade de quem está assistindo, mas tinha um desenho chamado O Fantástico Mundo de Bob. E a mãe dele sempre falava: Bob, não corra dentro de casa. E eu adorava, eu me identificava demais com o Bob, porque eu passava o dia inteiro imaginando. Mesmo adulta, eu passava o dia inteiro imaginando como que vai ser minha conversa com determinada pessoa, como que vai acontecer no meu trabalho, como que vai ser meu aniversário, sempre imaginando, criando expectativas boas e ruins, porque eu nunca tive a consciência, né? Eu não tinha o conhecimento de que a minha imaginação cria a realidade. Então eu ficava criando novelinhas e roteiros na minha cabeça antes de acontecer, sem saber que aquilo criava a minha realidade. E no Fantástico Mundo de Bob é isso, né? Ele para comer e tchum, viaja. Pega um copo assim e o copo vira um submarino e ele já cria uma imaginação bem fértil. Mas no nosso caso, a gente costuma criar coisas ruins na maioria, porque a gente assiste jornal, a gente ouve notícias tristes, a gente foi criado no meio ouvindo nossos pais, nossos avós contarem histórias tristes, né? Então, por isso é muito importante você controlar a sua imaginação. Você parar de ficar, você cuidar o que você tem pensado. É melhor não pensar nada, ficar com a mente em silêncio, ouvindo uma música clássica, lendo um livro, do que deixar os pensamentos tomarem conta de você. Porque a sua imaginação cria a sua realidade. E por isso que Neville chama a oração de imaginação controlada. Porque no momento da oração, que você vai agradecer por já ter o que você deseja, que a única forma de obter é agradecendo como se já tivesse, você vai estar pensando positivo e pensando o sentimento de gratidão que você vai ter quando realizar. E quando o nosso pensamento está solto, não está controlado, nós pensamos coisas ruins demais.
né? O médico fala, vou pedir um exame mais aprofundado. Você sai do consultório chorando porque você já acha que está em câncer, ele vai morrer. O que eu vou fazer? O que vai ser da minha filha? Né? O chefe manda uma mensagem, vem aqui no escritório. Nossa, pronto, você já começa a chorar que vai ser demitido, que vai levar uma bronca, que vai perder o cargo. A gente sempre pensa coisa ruim. A gente sempre fica aflito. E principalmente quando você está fazendo tudo certo, você se esforça demais, você se dedica demais. Sempre que alguém te chama num suspense, assim, você vai para o pensamento negativo. Isso não pode acontecer. Sabe? A pessoa ciumenta. O cônjuge atrasa 5 minutos, a pessoa já está pensando que está traindo, que está mentindo, que foi pro bar beber, que não faz nada para a família. Sendo que às vezes a pessoa teve um imprevisto. Às vezes a pessoa não atende o telefone porque está no banheiro. A pessoa já pensa, tá falando com outro, não quer me atender, tá fazendo joguinho. Por quê? Porque são os paradigmas que a pessoa tem. A pessoa que tem ciúme, ela tem paradigmas muito doentios dentro dela e ela precisa de tratamento. Porque ela cria essas historinhas, esses roteiros na mente e vive um sofrimento constante. E o pior, faz as pessoas em volta sofrerem por causa dessa mania de imaginar o mal, em vez de usar a sua habilidade, o seu poder para imaginar o bem, o sucesso. Porque Deus, gente, Deus ama todos nós. E Ele nos fez aqui na Terra, Ele nos criou, cada um de nós, para vivermos a sua imagem e semelhança. E eu repito, Deus é amor, Deus é bondade, Deus é saúde, Deus é alegria, Deus é beleza e Deus é riqueza. Então, se nós não estamos vivendo o nosso máximo, o máximo que nós podemos viver de beleza, de riqueza, de alegria, de amor, de saúde, é porque nós não estamos nos conectando com Deus como deveríamos. E aí eu falo mais um alerta para as mulheres. Mulheres, a mulher precisa da conexão com Deus. Porque ela é o elo da casa. Se a casa desmorona e ela está conectada com Deus, ela continua sendo alicerce, em pé, sorrindo ao meio à destruição. Mas ela tem Deus. E melhor que Deus, para estar do seu lado, não existe ninguém. Então, gente, a conexão com Deus é a única forma de fazer você manifestar o máximo do seu potencial, do potencial que Deus te criou para ter aqui. É imaginando, criando as historinhas do Bob na sua cabeça, mas criando coisas boas. Bob, fugindo um pouco do Neville, o Bob Proctor tem meditações maravilhosas de visualização criativa que você pode estar buscando no canal dele, no site dele, né? Que ajudam muito, assim, a forma que ele faz as visualizações que você vai ouvindo ali, faz você viver realmente aquilo que ele está falando e faz você conhecer a ti mesmo, porque ele vai falando assim, agora imagine você na porta da sua casa nova. Como é essa porta, né? Você entrou na sua casa, você tirou o sapato, você pisou no chão. O que você sentiu? Carpete? Porcelanato? O piso é gelado ou é aquecido? Então, é muito real. E com o tempo você vai criando isso na sua mente. E é muito gostoso. É muito bom mesmo, gente. Vou ler mais um versículo, tá? Senão eu fico enrolando aqui, começo a conversar. Marcos 11, 24. Quando orardes, é aquele que a gente falou todos os dias, vamos continuar falando todos os dias, tá, gente? Quando orardes, crede que recebestes e receberão. E aqui também nós temos o Colossenses, que é a parte mais bonita do livro, gente. Eu sei que ainda tenho uma folha para falar aqui, mas essa parte, para mim, é a parte mais bonita do livro. Colossenses 1, 27. Quando a pessoa desperta para a sua natureza divina, Cristo nasce dentro dela.
que é a questão do Natal que a gente falou, né? Que Neville classifica o Natal quando você deixa aquele estado de escassez, de tristeza, de depressão e tem a consciência e ressurge com um novo estado de consciência. É muito bonito, gente. E então, para mim, essa é a parte mais bonita, porque apesar de já termos falado, né, sobre o Natal, mas você saber que isso que você está vivendo hoje, esse sofrimento, essa dor, não é para sempre. Ela não precisa continuar, ela não vai continuar. O que você está vivendo hoje na sua vida foi o que você imaginou ontem, que você imaginou no passado. Então comece a imaginar o seu amanhã, porque é o poder do agora. Entra aí, Eckhart também um livro incrível. O poder do agora, o hoje. Para que serve o presente? É um presente que Deus nos deu. Porque o passado não muda, já passou. O passado nem existe. O passado não existe mais. Não tem por que você ficar pegado ao passado, a crenças limitantes do passado, a coisas que aconteceram no passado. Tem coisas que eu tenho que tomar cuidado para falar, mas históricas, né? Mas pessoas às vezes se baseiam em histórias de 2000, de 1000, de 500 anos atrás para se fazer de vítima hoje. Coisas que ela nem tinha nascido ainda. Então, isso não é real, gente. O passado passou, não volta. Passado é passado. Hoje é que importa. Por quê? Porque hoje você está criando amanhã. Hoje você está criando daqui a 5 minutos. A sua imaginação, o que você tem consciência de ser hoje e o desejo que você quer realizar, se você usar a imaginação, a visualização criativa, a fé e a gratidão, vai realizar amanhã. Você não precisa viver na doença, você não precisa viver na escassez, você não precisa viver na solidão, na tristeza. Quando você aprende o que você quer de verdade, você aprende o que você não quer. Então você começa a parar de olhar para o que você não quer e focar no que você quer, que você vai ver grandes mudanças na sua vida. O reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17, 21. Ai, coisa mais linda, né? O reino de Deus está dentro de vós. Ou seja, nós oramos, né, que vamos sempre para o céu. Eu vou morrer e vou para o céu, vou para a terra prometida. Eu aguardo, eu sou fiel, digno. Eu ajudo as pessoas, faço caridade, pago meu dízimo, vou à igreja, me comporto bem, porque eu vou morrer, vou ganhar uma nuvenzinha rosa lá no céu. E aquela nuvem rosa, bem fofinha, é minha, porque eu sou muito boa. Isso não existe, tá, gente? Não tem nuvem rosa lá no céu. A nuvem rosa tá aqui, dentro de você. O seu céu, o seu paraíso está dentro de você. Você cria ele aqui na Terra. Nós estamos aqui vivendo a experiência que Deus nos oportunizou viver. Deus nos permitiu estar aqui para viver o amor, para viver a paixão, para sentir o sabor da comida, para sentir o geladinho da água, o calor do chá. Deus nos permitiu estar aqui para sentir os sentimentos, os sentidos, o tato, o olfato, né? A audição, a visão. Deus permitiu que a gente sentisse tudo isso aqui. E tudo isso é maravilhoso. O toque da pessoa que você ama é incrivelmente bom sentir. Ver seu filho, sua filha falar mamãe pela primeira vez é uma sensação que você não esquece nunca. Então o reino de Deus, ele já está acontecendo aqui, porém a gente fecha os olhos e começa a ver só o que Deus não criou, o que a nossa mente negativa criou.
Então a gente só consegue ver a bagunça, a sujeira, a tristeza e a dor, que é o oposto de Deus. Deus é amor. E se você está olhando uma coisa e não está vendo amor naquilo, tire os véus dos seus olhos e olhe de novo. Então, o que quer dizer? O reino de Deus está dentro de você. Quer dizer que com a sua imaginação, através da oração, da meditação, da sua imaginação, da sua criatividade, você pode transformar o inferno que você acredita viver hoje no paraíso, no reino de Deus. No reino de Deus que você quer viver. Porque esse mundo é seu. Você é o sonhador, você não é o sonhado. Referência Escola dos Deuses, um livro incrível também, gente, que conta para nós exatamente isso. Nós somos o sonhador, nós somos os criadores. E o que é o sonho? A imaginação. Então a vida que eu estou vivendo hoje é a vida que eu imaginei. Essa imaginação foi descontrolada, porque falta de conhecimento ou falta de perseverança, né? No meu caso, eu tenho conhecimento há uns 5 anos dessas coisas, que eu tenho estudado, né? Desde que eu engravidei, eu comecei a seguir a Eli Couto, a Mãe Andrade, e aí fui me aprofundando, depois que ela cresceu um pouco mais, eu fui me aprofundando nos estudos, e é a minha paixão da minha vida, é estudar a consciência humana. É coisa assim que se eu puder parar o mundo para eu ficar ali lendo, aprendendo, nossa, como é gostoso conversar sobre isso com vocês. Isso me realiza, me satisfaz. Então, desde que eu comecei a estudar isso, eu mudei meu pensamento, mas eu criei muita coisa ruim na minha vida antes de ter conhecimento. E depois que eu tive conhecimento, eu também criei. Por quê? Porque mesmo tendo conhecimento, eu não consegui colocar na prática. Eu não consegui aproveitar o poder do agora, né? Nem os outros ensinamentos todos que desses livros incríveis aqui, que depois vocês vão me ajudar a escolher um pra gente estudar junto. E aí fui usando imaginação para coisas negativas. Continuo assim, sabe? Eu sei que tá tudo bem. Tudo bem pra mim. Eu gosto muito de tiragem de carta. Eu sei que são símbolos, né? Igual imagens, velas, incenso. Já falei que eu adoro essas coisas, né? Adoro incenso, vela, cristais, cartas. Adoro, né? Não preciso de nada disso. Deus fala diretamente comigo. É só fechar meus olhos e silenciar a mente e perguntar: fonte criadora, qual a minha missão do dia hoje? Como eu posso ajudar o mundo a progredir? Que ela vai me responder. Porém, a gente gosta, né, desse incensinho, da velinha ali, das cartas. E por mais que tudo isso diga pra mim, está tudo bem, a minha mente distorce e me faz ver tudo errado. Então, é uma coisa diária, uma luta diária. Por isso eu digo para vocês, enquanto a gente não é um ser iluminado como Jesus Cristo, como tantos outros mestres ascensionados que nós temos, né? Nossa mente vai sempre, que é o que o Eckhart Tolle, o Eli Couto, Esther Higgs chamam de ego. O ego vai querer dominar, porque o prazer do ego é o sofrimento humano, tanto seu quanto do outro, que está perto de você. E a gente se vicia em sofrer, é viciante. Por que a pessoa aposta? Por que a pessoa joga? Não é para ganhar, não é pelo prazer de ganhar, é pelo prazer de perder. E isso dá um frenesi que você, não, agora eu vou ganhar, agora eu vou ganhar, agora eu vou ganhar. E é assim a vida, a pessoa quer sofrer, porque é bom sofrer. E aí não sai, não para e tira 10 minutos do dia para fazer uma meditação. 10 minutos para fazer uma visualização antes de dormir. Então, acho que eu falei muito. Eu vou deixar uma parte do tema, vou até ler aqui para vocês, que é um pouco complexo. Creio eu que é muito complexo, assim, porque ele fala em pontos que para nós, né, principalmente para os cristãos, nós que somos cristãos, fomos criados desde
cedo nessa religião, ele não é que ele vai contra, tá, gente? O livro é todo baseado na Bíblia, mas ele vai muito profundamente em alguns versículos, em algumas passagens bíblicas. Então eu vou deixar esse tema para falar em separado, que é sobre os estados da consciência. E eu quero ver se eu trago uns desenhos para vocês, para falar sobre a mente consciente, né, sobre o subconsciente, o eu interior, o eu superior, para poder vocês entenderem melhor o que é a representação bíblica que ele está usando. Eu agradeço muito, muito, muito vocês estarem aqui. Muito obrigada pela compreensão, pelo carinho. Eu agradeço mesmo, porque para mim tem sido incrível falar sobre esse tema. É um livro que eu estudei alguns 2 anos atrás, fiz um curso e comecei a ler. Aí ano passado eu peguei o livro de novo, comecei a ler e fui ficando... Sabe assim, quando você vai ficando assim, extasiada de novo, tipo, parece que quando você lê um livro pela segunda, pela terceira vez, a sua mente vai, né? Então, os livros do Neville, a coleção do Neville, eu comecei a reler e ver coisas